A hora que você achar. Pode ir. Meus irmãos, então, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos que estão começando pela primeira vez, o pastor, como é que é o nome mesmo? Everton Trovão. Seja bem-vindo no nosso meio. Pastor Vinícius Dias, também, a nosso convite. Presbítero Alex, também os demais irmãos aqui da casa, Igreja Manancial da Glória de Deus, pastor Tiago Cordeiro, glória a Deus pela vida dele. Demos início aqui na aula passada e ensinamos que teologia significa teo, Deus, logia, ciência. Teologia sistemática porque ela coloca os assuntos em ordem cronológica. O que seriam os assuntos em ordem cronológica? Um exemplo, Lucas e Atos. Quem escreveu Atos foi Lucas. Então seria primeiro Lucas, segundo Lucas. Exemplo, pegou ou não? Então se você ler Lucas e Atos e Apocalipse, é como se você tivesse lido o Novo Testamento inteiro. Por quê? Porque Lucas é um evangelho e Atos dos apóstolos, poderíamos dizer também que seria Atos do Espírito Santo. Dentro do livro de Atos, onde tem as viagens de Paulo, então ali nascem as epístolas paulinas e as epístolas gerais e as epístolas pastorais dentro do livro de Atos. Pegou ou não? Então se você ler Lucas e Atos, e Lucas ele foi minucioso nos detalhes que ele escreveu, e depois lendo o livro de Apocalipse, você vai entender que você leu o Novo Testamento assim rapidamente. Pegou essa parte? De verdade? Vamos lá então. Eu queria ensinar para vocês ler genealogia, né? Eu não sei se eu já passo isso para vocês agora. Ô pastor, isso aqui é assunto profundo, pode passar? A genealogia do livro de Lucas, muitas pessoas não conhecem, não sabem, às vezes ler uma genealogia. Abre na genealogia do livro de Lucas aí, presbítero Alex, me fala qual que é o capítulo, fazendo um favor. Essa Bíblia de Jerusalém é tua? Você comprou? Parabéns. Você viu a tradução? Dá um coro, meu Deus do céu. Lucas capítulo 3, é isso? Lucas capítulo 3. Então Lucas ele foi minucioso. Tá tudo certo na gravação? Parabéns pela sua vida. Como é que é o teu nome mesmo? Juliana. Júlia. Irmãos, a irmã Júlia, a futura pastora Júlia, tá gravando aí. Eu quero explicar um detalhe da genealogia, porque tem pessoas que vai ler a Bíblia como é que é o nome do irmão mesmo? Rafael. O senhor é lá da Assembleia de Deus do Belém também, não é? Lá de Álvares Florense. Assembleia de Deus do Belém, de Álvares Florense. As pessoas vão ler a Bíblia, ela começa já no livro de Mateus, ela já desanima por causa da genealogia. Entendeu? Então ela fica perdida, não entendi nada, já leu o primeiro capítulo, já desanimou. Aí ela fala, eu vou ver se eu começo a ler no Antigo Testamento. Ela abre em Crônicas e começa a ler primeira Crônicas ou segunda Crônicas. Aí já cai em 4, 5 capítulos só de genealogia. A pessoa passa mal, ela desanima. Entendeu? Então eu vou explicar para vocês uma genealogia de forma simples e prática. Qual que é o capítulo? Capítulo 3, que está a genealogia. Então Lucas, por que dentro da teologia sistemática a gente sugere que você leia o livro de Lucas? Primeiro, olha só a genealogia. Está lá no telão, pastor, ou não? É o capítulo 3, né? O presbítero Alex, eu precisava dele em todos os lugares que eu tiver, na realidade. Capítulo 3, o verso de número 23. Começa assim a genealogia, ó. Vai começar de trás para frente. Quem lembra até do seu... Me ensina aí, se alguém souber. Um exemplo, você tem o teu pai, não é assim? O pai do teu pai é o que teu mesmo? Fala bem alto para mim ouvir. Avô. E agora o pai do teu avô é o que teu?
É bisavô? Bisavô. E o pai do teu bisavô é o que teu? É o que? Tataravô. Você entendeu? Então eu peguei você, eu vou usar aqui, peguei você, peguei o teu pai, peguei o teu avô, e peguei o teu bisavô, e peguei o teu tataravô. Não foi assim não? Foi ou não foi? Até chegar no último lá da fila. Não é assim? Então a genealogia, nós vamos fazer isso na genealogia, hein? Eu vou pegar Lucas, ele vai pegar Jesus, certo? Aí ele vai pegar Maria, aí ele vai pegar Eli, que é o pai de Maria, até chegar em Deus, entendeu ou não? E já na genealogia, olha só, você está no curso de teologia, isso é para ferver sua cabeça, hein? Põe atenção aqui. E já na genealogia de Marcos é diferente, porque Lucas começou a genealogia dele por Natã. Olha só, vai confundir você agora. E Mateus começou a genealogia dele, no meio da genealogia dele, ele passa por Salomão. Só que em Salomão ele vai sair no pai de José, que é padrasto de Maria, então não vai dar em nada. Então presta atenção. Eu tenho uma pessoa aqui muito importante, que é quem? Jesus. Certo? Então tem Jesus aqui. Não tem Jesus aqui? Quem que é esse aqui? E em Jesus, olha aqui, em Jesus aqui, ó, eu tenho aqui, qual que era o padrasto dele? E qual que era a mãe dele biológica? Maria. Tá bom? Então, olha só, tudo vai ter que terminar aqui, ó, tudo vai ter que terminar aqui, ó, em Deus. Tá. Quem foi que Deus, qual foi a primeira pessoa que Deus formou na terra? Foi Adão. Então Adão, tem importância cair, depois eu pego também. Então temos aqui o Adão. Tá vendo? Um Adão. Vamos lá então? Lucas capítulo 3, o verso de número 38. Verso 38. Lucas 3, 38. Olha só. Eu posso ler de trás para frente o 38? Olha lá, ó. Olha só. Eu leria assim, ó, o normal. Olha lá no telão para você, ó. E Cainã é filho de Enos, e Enos é filho de Sete, e Sete é filho de Adão, e Adão é filho de Deus. Entendeu ou não? Eu estou ajudando você, hein? E essas partes que eu li não tá aí, então eu estou te ajudando. Então seria assim, ó, Deus é pai de quem? Adão. E Adão é pai de Caim, Abel e Sete. Só que Caim matou Abel, lembra de você não? Só que teve um outro cara, o Lameque, que matou Caim. Outra bomba aí. Tá aí, pastor Tiago? Não sei se o senhor está conseguindo ler isso aí no seu texto. Ó. Então Deus é pai de Adão, e Adão é pai de Caim, Abel e Sete. Só que Caim matou Abel, depois Lameque matou Sete. Caim matou Abel, depois Lameque matou Caim. Só que depois tornou Adão a conhecer Eva e teve mais um filho chamado Sete. Então ó, Deus é pai de Adão e Adão é pai de Sete. Então eu estou lendo a genealogia lá do começo. Pegou essa parte agora ou não? Todo mundo está aqui? E está entendendo? De verdade? De verdade? Isso é o verso. Esse é o verso de número 38, né? Olha para a sua Bíblia, agora. No capítulo de número 3, o verso de número 23, diz assim, ó. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, abre parênteses, não é assim não? Abre parênteses, aí ó, como se cuidava, fecha parênteses. Tá aí? Não está assim não? Não tem uma... Nessa Bíblia tem assim também, pastor? No verso 30 aí, ou 23? Como se cuidava, ou seja, como era tratado o caso. Filho de José e José de Eli. Só que José não é de Eli. Entendeu? Filho de José, na realidade é filho de Maria, e Maria
filho de Eli. A mulher não entra aí. Entendeu? Por que eu sei disso? Por causa da genealogia de Mateus, que nós vamos ler lá. Ainda bem que você trouxe essa Bíblia aqui. Então, por quê? Porque corria um boato, entendeu? Que Jesus era fruto de um adultério, de um pecado. Porque como é que podia, entendeu? Uma mulher ficar grávida antes de ser casada com José? Lembra que José tentou deixá-la secretamente? Lembra dessa história, não? Então, ali no vilarejo, ali, na história local, corria esse boato. Então ficou esse abre aspas e fecha aspas, ou abre parênteses e fecha parênteses, sendo como se cria, entendeu ou não? Então sempre vai ter uma história dessa na sua vida, entendeu? Alguém vai ter que ter uma maquiagem, só que Deus vai trabalhar nesse negócio, porque Deus sabe de todas as verdades da sua vida, entendeu? Então, sendo como se cria, então ficou sendo como se cria, que era filho de José e José de Eli, só que José não é filho de Eli. Quem era o filho de Eli era Maria. Então vai começar assim, ó, Maria, depois nós vamos melhorar isso aí. Maria, ela é filha de quem que eu falei para vocês aí? De Eli, porque eu sei que tem um entre parênteses aí, sendo como se cria, para não dar na cara. Pegou essa parte? Então agora você já sabe, Maria era filha de Eli. Eli, esse Eli aqui, ó, que era vô de Jesus. Posso continuar? Começa lá embaixo agora, lá no capítulo 13, verso 38. Vamos ler a genealogia de trás para frente? Vamos ler? Depois nós vamos entrar nas revelações, tá? Porque estudar teologia, nós temos que passar por essa parte também. É a hora que eu entrar em matemática aí na 70 semana de Daniel, você vai passar mal. Posso ler de trás para frente? Olha só. Deus é pai de quem? No 38. Acompanha no texto. Deus é pai de quem? E Adão é pai de quem? Porque Caim e Abel já foram mortos, certo? E Sete é pai de quem? Enos. E Enos é pai de quem? Cainã é pai de quem? Maalalel. Maalalel é pai de Jared. Jared é pai de quem? Enoque. Marca esse nome, Enoque. Lembra que Enoque foi arrebatado para junto de Deus? Lembra disso aí? Que Deus levou Enoque embora? Aí, ó, Enoque é pai de quem? De Lembra aí, Metusalém, que é o homem que mais viveu na Bíblia? Então eu estou vindo lá de trás, os avós, os não sei quantos tataravós lá para trás. Então, ó, aí, Metusalém é pai de Lameque. Lameque é pai de quem? Noé. Lembra da arca de Noé? Aí Noé é pai de Sem. Lembra que ele tem Sem, Cã e Jafé? Então Sem, marca aí, ó, Sem. São semitas, que deu a continuidade aos judeus. Depois Sem é pai de Arfaxade. Arfaxade é pai de Cainã. Cainã é pai de Salá. Salá é pai de Eber. Marca esse nome, Eber. Por que hebreus? O povo hebreu. Não tem aquela confusão, pastor Tiago? É Israel, é o povo judeu ou o povo hebreu? Como é essa história aí? Que ninguém sabe explicar. Lembra essa história que ninguém sabe explicar? Então marca isso aqui num outro assunto. Eu vou te explicar isso. É hebreu, o povo hebreu é por causa de Eber. Tá? O povo hebreu. E quem são os judeus? São os da tribo de Judá. Ok? Então os judeus são da tribo de Judá. E o povo hebreu é a nação inteira. E Israel são só 10 tribos e meia. Tá? Você vê como é que você precisa estudar. Tá aí ou não? Não é verdade? Nós precisamos estudar que isso... Vamos lá. E Eber é pai de Faleque. Faleque é pai de Ragal. Ragal é pai de Serug. Serug é pai de Naor. Ou Naor é pai de Terá. E Terá é pai de quem? Do Abraão. Tá vendo que eu estou vindo de trás para frente? O senhor consegue ir voltando os textos, pastor? Eu estou no Naor, né? Agora eu estou no 34. Verso 34. Lucas 3. 34. Acabei de ler, né? 3:34. Então Naor, quem está lendo de trás para frente aí? Diga amém. Está acompanhando de trás para frente?
Então agora Naor, ele é pai de Terá, e Terá é pai de quem? De Abraão, e Abraão é pai de Isaac, Isaac é pai de Jacó, Jacó é pai de Judá, Judá é pai de Pérez, Pérez é pai de Esrom, Esrom é pai de Arni, Arni é pai de Admin, Admin é pai de Aminadab, Aminadab é pai de Naazon, Naazon é pai de Salá, já estou no 32, hein? Salá é pai de Boaz, e Boaz, quem lembra desse Boaz aqui? É do livro de Ruth, lembra disso ou não? Olha só, estou no livro de Ruth já, olha onde que eu estou andando. Boaz é pai de Obed, né? E Obed é pai de Jessé. Quem lembra do Jessé, o pai de Davi? Lembra do Jessé? Quando Samuel foi lá ungir um dos filhos na casa de Jessé. E Jessé é pai de quem? Davi. Agora Davi é pai de quem? Natã. Marca aí, Davi é pai de Natã. Marca essa parte que Davi é pai de Natã. Na genealogia de Mateus vai falar que Davi é pai de Salomão, e vai vir por Salomão, é aonde vai sair em José, que realmente vai sair em José, a linhagem vai dar em José. Aí não vai ter aquele abre parênteses e fecha parênteses, não vai ter aquela parte sendo como se cria, porque aí vai dar certinho que Salomão vai até o José. Agora Natã vai até o Eli, que é o pai de Maria, entendeu? Porque José não é pai de Jesus, José é um padrasto. Então entendeu? Para nele. Aqui não tem espermatozoide aqui de José, não tem espermatozoide de homem algum, só tem o óvulo de Maria. Porque Santa Maria, mãe de Deus, é mentira, é Santa Maria, mãe do corpo físico de Jesus. Do ponto de vista físico, Maria é mãe do corpo físico de Jesus, mas do ponto de vista divino, Jesus é pai de Maria. Pegou agora ou não pegou? Agora você para de rezar Ave Maria, pastor. Pelo amor de Deus. Tá bom? Só para você entender. De verdade, agora você sabe explicar? Então, Maria é mãe apenas do corpo físico de Jesus, porque Jesus sempre existiu. Entendeu? Então, do ponto de vista humano, Maria é mãe dele, mas só que é mãe só do corpo físico, porque a alma dele, a pessoa dele já existia. Pegou? De verdade? E do ponto de vista divino, do ponto de vista divino, Jesus não é filho de Deus, do ponto de vista divino. Do ponto de vista humano, Deus é pai de Jesus, do ponto de vista humano, eu olhando do ponto de vista humano. Mas do ponto de vista divino, Jesus não é filho de Deus, porque Deus nunca teve um filho na eternidade. Os três sempre existiram. Ele disse assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aonde você pensar que tem um princípio e um fim, ele estava lá no princípio e ele estava lá no fim. Qual que é o último número de todos os cálculos do mundo inteiro? Até bilhão você consegue contar? Até trilhão você consegue contar? Quatrilhões você consegue contar? Quinhões você consegue contar? Qual que é o último número da cadeia de números? Qual que é a última letra de todas as letras dos alfabetos do mundo inteiro? Ele está dizendo assim: se você pensar na última letra, qual que seria? Eu sou a última. Se você pensar no último número, eu sou o último número. Se você pensar no primeiro número, eu sou o primeiro antes desse primeiro número. Porque ele não tem nem princípios, nem fim de dia. Antes que houvesse dia, ou esse dia que você pensa que Deus passou a existir, Deus está dizendo: eu sou. Posso continuar? De verdade? Se eu chocar vocês de qualquer coisa, pastor Tiago, fique de orelha em pé. Qualquer coisa você me salva aí depois, hein? Só repete para mim, por favor. No verso 38, Enos é pai de Cainã. Aí no 30 e... Tem um outro Cainã? 36, são outros. É igual Jesus, tem dois Jesus na Bíblia, você sabia? Depois eu vou te mostrar outro Jesus aí na Bíblia aí também. Quem sabia que tem dois Jesus na Bíblia? Então tem que ler direito. Depois eu vou ler para você. Quem sabia que tem dois Jesus na Bíblia? Alguém sabia ou não? Não? Então eu vou mostrar aqui. Chegou a fazer cara de sério. Depois eu vou achar para vocês aqui.
Qual que é o livro que eu falei que eu li, que eu ia mandar lá no grupo e não consegui mandar porque deu 16 megabytes que eu gravei? Deixa eu ouvir um áudio que eu mandei ontem. Ontem eu li um livro da Bíblia inteirinho, esqueci o livro da Bíblia. Que tem lá, acho que é Filipenses ou Colossenses. O último capítulo. Tem um outro Jesus, já te mostro já. Onde nós estávamos mesmo? Agora eu vou falar. Cadê o pastor Tiago? Isso aí o pastor já deve ter falado já. Que você veio aqui hoje para ouvir o professor falar que Deus não existe. Já pensou? A irmã até chegou a ficar de queixo caído. Você já pensou você vir aqui, gastar tempo da Assembleia de Deus do Belém, com todos esses pregadores, chegar aqui nessa igreja e o Ronaldo falar que Deus não existe? Não é verdade? Se eu falar para vocês que Deus não existe, vocês vão acreditar? De verdade? Que é um outro assunto que tem que ser falado, pastor Vinícius. Você vai falar que foi eu que falei, viu? Fala que foi o pastor Tiago que falou isso aí. Desde quando você existe? Aí o pastor Tiago já matou a charada na hora. Desde quando você é criança. Eu existo desde 1982. Entendeu agora não? Eu existo desde 1982. Desde quando você existe? Desde quando você existe? Desde 86 ele existe. Agora Deus, ele não existe, porque tudo que existe ou passa a existir tem data de nascimento. Pegou agora ou não? Em nenhum lugar você vai ver que Deus existe. Sempre é presente. Deus é. Agora melhorou, né? Agora salvou, agora você ligou. Você falou, até que enfim, né? Entendeu agora? Então se alguém começar a discutir com você, você fala, rapaz, você não sabe nada da Bíblia. Mas como você não sabe? Irmão, você nem sabe provar que Deus existe, porque para mim Deus não existe. Vira as costas e vai embora. Entendeu? Ele vai ficar magoado com você. Aí vai falar, mas você já falou para mim que Deus não existe? Que pregador que é você? Você fala, lógico, porque se Deus existe para você, Deus é limitado. E antes que houvesse dia, eu sou, Deus não existe. Entendeu? Deus é. O Senhor é o meu pastor. Entendeu? É sempre presente. Aí se alguém perguntar o teu nome, Deus, quem é o Senhor? Onde o Senhor veio? Quando o pastor existe? Diga que eu sou. Pronto, acabou. Eu sou. Antes que houvesse um dia, eu sou. Antes que houvesse esse dia, alguém já perguntou dentro da sua mente, dentro da sua cabeça, quando é que Deus passou a existir? Seja sincero com essa pergunta. Alguém já perguntou? Já perguntou? Você ficou pensando assim, olhou para o céu e falou, bom, eu existi tal tempo, meus avós tal tempo, meus pais tal tempo, Jesus nasceu há 2000 anos atrás, né? Há 6.000 anos atrás teve Adão, Eva e Deus. Da onde que Deus veio? Quando Deus passou a existir? Então Deus não passou a existir e Deus não existe. Deus é. Entendeu? Antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor. Então Ele é. Entendeu? Tudo que passou a existir. Entendeu agora a palavra? Agora se salvei, hein? É uma pegadinha isso aí. A primeira vez que eu ouvi isso aí, eu quase caí da cadeira, assim. Aí depois, até que o irmão explicou, irmão, eu tive que levantar da cadeira. Deu um problema tremendo. Onde nós estamos? Então se repete os nomes, igual o irmão estava falando que repete os nomes, então fatalmente vai repetir nomes. Eu vou achar um nome de alguém que se repete, por exemplo. Eu disse que havia 2 Jesus na Bíblia, não falei? Vocês me dão licença para me achar esse outro Jesus aqui? Vamos só terminar aqui, e aí eu vou achar outro Jesus, que é muito importante para você. Tem um tal de Bar Jesus, que não é o Jesus que eu estou falando. Existe uma outra pessoa também com o nome de Jesus. Então fatalmente você vai encontrar nomes repetidos, só que são pessoas diferentes. Igual José. Aqui José, existe o José do Egito, não é? E o José, o padrasto de Jesus. Onde nós estamos? Eu parei? Então Davi é pai de quem? Natã. Então ele veio vindo aqui, ó, Deus, pai de Adão, chega aqui no meio, ele coloca Davi, não é assim não? Depois Davi ele coloca quem? Natã. Tá vendo? Esse aqui não é o profeta Natã não, tá?
E aqui, no caso aqui, ó, ele vai começar, aqui em Lucas, tá? Aqui em Lucas. Em Mateus, ele vai começar, eu não me lembro onde ele vai começar, só sei que no meio ele vai colocar Davi, depois ele vai colocar Salomão, porque Davi teve 2 filhos, ele teve mais filhos, mas só para você entender, ó, ele vai fazer assim, ó, ele vai colocar isso aqui, ó, Davi, de Davi vai sair aqui, ó, Salomão e Natã. A genealogia de Lucas vai continuar por Natã, e a genealogia de Mateus vai continuar por Salomão. Aqui é Mateus, tá? E aqui é Lucas. Então, de Natã vai sair em Maria, ok? E de Salomão vai sair em José, entendeu? Então, o correto é essa. Pegou ou não? O correto é essa. De Davi vai vir, ó, passando pelo livro de Lucas, vai vir em Maria. Maria, mãe de Jesus. Só que como não vai aparecer o nome de Maria, então vai aparecer aqui o pai dela, que é Levi. Quem que é o pai dela aí? No livro de Lucas? Levi? Eli. Vai aparecer aqui o Eli. Por isso que tem aí, ó. Aí abre o parênteses e fecha o parênteses. Como se cria? Falava assim para não envergonhar. Entendeu agora ou não? Hã? Exatamente. Boa colocação. Posso continuar ou não? Qual que é o texto que nós estamos mesmo? Me ajuda aí. Depois eu já vou entrar nas revelações. Aqui eu tenho que passar isso aqui. Como nós estamos no curso de teologia, eu tenho que explicar isso aqui, porque alguém vai te perguntar lá na frente. Isso aqui é a parte estrutural. Na sua casa, quando você chegar na sua casa lá, ninguém vê os alicerces da casa. Não é assim não? Isso aqui são alicerces, né, da sua estrutura de conhecimento. Que alguém fazer uma pergunta para você, você já joga ali no meio. Fala, então vamos por aqui então. Onde nós estamos? Então, ó, o verso 31, Davi é pai de quem? Natã. Você viu como é que ficou interessante ler uma genealogia? Eu não tinha lido uma genealogia assim antes, né? Você percebeu? E agora ficou mais fácil a genealogia? Não ficou mais fácil? Está sendo fácil o jeito que eu estou explicando a genealogia, irmã? Está sendo fácil? Então, Davi é pai de quem? Natã. E Natã é pai de Matatá. Matatá é pai de Mená. Mená é pai de Meleá é pai de Eliaquim é pai de Jonã é pai de José, vai aparecer vários José, tá? Aí José é pai de Judá é pai de Simeão é pai de Levi. Esse Judá, esse Simeão, esse Levi, são todos outros Simeão e Levi, tá? Não é daqueles que estão lá em Gênesis, que são filhos ali de Jacó, ok? Não confundo, que são nomes também iguais. Onde que eu parei? 29. O Levi é pai de Matate é pai de Jorim é pai de Eliezer é pai de Josué é pai de Er é pai de Eumadã é pai de Cozã é pai de Adi é pai de Melqui é pai de Neri. Então no verso 27 agora, hein, ó. Neri é pai de Salatiel é pai de Zorobabel é pai de Ressá é pai de Joanã é pai de Jodá é pai de José, tá vendo tanto de José que tem? José é pai de Simei é pai de Matatias é pai de Maate é pai de Nagai é pai de Esli é pai de Naum é pai de Amós, tá vendo? Amós é pai de Matatias, estou chegando já no Antigo Testamento, no finalzinho. Matatias é pai de José de novo, José é pai de Janaí é pai de Melqui é pai de Levi é pai de Matate é pai de Eli, e Eli é pai de Maria. Entendeu? Porque tem um abre parênteses e fecha parênteses aí, tá? Então ele é pai de Maria, coloca ele, pai de Maria. Aí depois você faz uma pesquisa lá. Isso eu passei para você assim,
pai de Eli. Pronto, o Ronaldo falou, tá falado. Não, não é bem assim não. Depois você faz uma pesquisa no Google, que pode ser que vai ter alguém lá explicando melhor isso aí, que vai te dar mais entendimento. Que o Eli é o pai de Maria. E Maria, mãe de Jesus, na tua charada. Então agora eu sei. Eu sei que Jesus é filho de Maria e Maria é filha de Eli, até chegar em Deus. Pegou ou não? Olha para a sua Bíblia agora. Está olhando aí, todo mundo? Lucas 3, né? 23. Diz assim, 3:23. O mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, abre parênteses, como se cria, filho de José. Acreditava-se que era filho de José, vírgula, e José de Eli, sendo como se cria, mas na realidade é filho de Maria, e Maria é filho de Eli. Aí vai, Eli, filho de Matate, até chegar em Sete, tá vendo? Aí até chegar em Adão e até chegar em Deus. Pegou ou não? Então Deus é pai de todo mundo. Pegou agora? Só para você entender, na linhagem de Deus, tá? Agora vai para Mateus. Isso aqui, dificilmente eu falar isso para alguém. O presbítero Alex, eu já falei isso alguma vez, o presbítero Alex? Ou não? Tá lembrado de eu ter falado isso alguma vez? Desse assunto aqui? Já falei igual. Mas é raro, né? Faz quantos anos você está estudando com nós? Vai no livro de Mateus capítulo 1. Vai no verso de número 16. Olha quem é o pai de José. No verso 16. Jacó é pai de quem? José. Ué, então alguém está mentindo? Alguém não poderia fazer essa pergunta? Igual você fez a minha pergunta agora. E esse nome aqui? Tá vendo aí? Lá em Lucas, Eli está como pai de José. Não está assim? Vocês estão no curso de teologia. Você viu que o negócio é... Agora vocês são teólogos, pensadores. Lá em Lucas eu acabei de ler que Eli é pai de José. E agora eu venho no livro de Lucas e leio que... Quem aí? Jacó, um homem aí chamado Jacó, é pai de José, marido de Maria. Agora com quem que eu fico na história? Teria porventura contradição? É aí que o pessoal cai, matando, que a Bíblia tem contradição. Você que tem, a Bíblia se contradiz em vários lugares. Um desses textos pega e joga lá. Mas se você não tiver conhecimento bíblico, aí você vai falar, é verdade mesmo. Aí o cara arrasta um monte de tradução em cima de você e fala, seus crentes, tudo mentiroso. Nem a Bíblia de vocês está certa, entendeu? Aí você não sabe provar nada. Só que sempre onde que tiver, se tiver em itálico nas Bíblias, você já começou a ler um versículo, você vai lendo, de repente abre um colchete, fecha o colchete, ou de repente está escrito em itálico, sabe? Está escrito tudo deitadinho assim, depois volta ao normal. Às vezes está escrito em negrito, saltado, já pegou? Porque aquela parte ali tem um mistério ali. Então quem é que está como pai de José aí no livro de Mateus? Jacó. Tá vendo? Então você vai no livro de Lucas. Por isso que eu falei para você, você vai ter que dar um Google e gastar tempo. Por que em Lucas está Eli como pai de José e em Mateus está Jacó como pai de José? Por quê? Entendeu? Agora você vai saber. Lembra aquele rolo de Natã? Que Davi, ele é pai de Natã e Salomão. Lembra disso? Só que Mateus vem descendo a genealogia, aí ele chega e vai por Salomão. Lucas, como ele era médico e ele estava escrevendo por um grande aristocrata da época, que era o Teófilo, então ele teve que ser minucioso os detalhes. Aí ele foi por Natã, porque ele via que por Salomão não dava certo. Pegou agora? Posso ler? Lucas capítulo 1, verso 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de quem? De Davi e filho de Abraão. Aí ele começa. Ele vai começar lá em Abraão. Deixa eu ver se está gravando aqui, peraí. Mateus. Tá gravando aí?
Mateus capítulo 1. Você viu, pastor Vinícius, como é que é? Por isso que eu falo para vocês. Mateus. Não é fácil para você encarar os doutores da lei por aí, não é fácil. Vamos lá? Então agora você pode ver que Lucas, ele começou por Jesus, Lucas começou por Jesus e foi parar lá em Adão, e Adão terminou em Deus. Não foi assim, não? É igual eu começasse por você e fosse andando na sua linhagem genealógica dos seus pais, avós, bisavós, tataravós, entendeu? Lucas começou assim, de cima de Jesus até lá embaixo, entendeu não? Agora, Mateus, ele vai começar lá de baixo até chegar em Jesus, entendeu não? Só que ele vai começar já cortando uma boa parte do assunto. Ele já vai começar já, olha lá, ó, filho de Davi, vírgula. Aí ele começa a história, ó. Então, filho de Abraão. Aí ele vai começar a história. No verso 2 ele começa a história. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou José. Tá vendo aí, não? E a seus irmãos, ó. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nazon, Nazon gerou a Salmão, Salmão gerou a Raabe. Lembra da Raabe, a prostituta? Lembra disso, não? Então marca aí, ó, Raabe, a prostituta. Aí tem mensagem aí, vocês que são pregadores. Então sempre na sua história vai ter uma história de vergonha. Porque na história de Jesus, nós estamos lendo a história da família de Jesus, e no meio da família de Jesus tinha uma mulher, entendeu? Gentílica e prostituta. Olha só. Sabe por que a Bíblia é chamada de Bíblia e é considerada um livro sagrado? Porque nela está escrita os acertos e os erros de cada homem e mulher de Deus. E a maioria dos homens de Deus que escreve seus livros na atualidade, eles não contam as suas quedas, só contam as suas vitórias e os momentos que o passaram para trás, entendeu? Mas a Bíblia está lá escrito o pecado de Davi, entendeu? Por isso que a Bíblia tem poder. Quando você vai contar uma história, não tem medo de colocar suas vergonhas, desde que não vai te comprometer a sua família, né? Mas se for dirigida por Deus, coloca suas vergonhas, entendeu? Coloca lá, para você falar que é um livro inspirado por Deus. Deus me inspirou para escrever. Aqui está as minhas conquistas, mas só que também está as minhas vergonhas, aonde eu errei, aonde eu acertei. Pegou essa parte, não? Por isso que ela tem peso, a palavra de Deus. Então tem uma prostituta inserida aqui, ó. Olha só, Raabe, tá vendo? E quem mais? E Boaz. Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou quem? A Jessé, a história do Jessé aí de novo, que é o pai de Davi. E Jessé gerou a Davi, o rei Davi, né? E o rei Davi gerou quem? Salomão, da que foi mulher de Urias. Olha só, rapaz. E vocês sabem quem foi Urias. E quem foi essa mulher aí. Foi um problemaço. O Urias é aquele camarada que o Davi chamou ele de volta, certo? Aquela mulher que o Davi ficou ali no palácio, saiu ali, você já sabe, ali no parapeito do palácio, viu aquela mulher, se encantou com ela, né? Se envolveu com ela, depois ela ficou grávida, aí ele mandou chamar o marido dela, tirou lá da guerra, né? Escreveu uma carta, ele colocou a carta no paletó, né? E em vez de ir embora para casa para posar com a mulher dele, não, ele foi e ficou ali no palácio. O rei Davi ficou em choque no outro dia. O que você está fazendo aqui, rapaz? Era ser deposado em casa. Ele falou, rapaz, como é que eu vou para a guerra? Como é que eu vou ficar em casa? Ele está com a minha esposa, sendo que a nossa nação está em guerra, o meu povo está em guerra. Entendeu? Que isso, a hora que ele falou isso aí, acabou com o rei. Você já sabe a história já, né? Toda vez que eu leio aquela história eu fico revoltado. Mas faz parte da palavra, né? Então você viu que Davi gerou quem? Salomão, da que foi mulher de Urias. Essa aqui é a Batseba, você conhece muito bem. E Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias. Acompanha comigo rapidamente. E Abias gerou a Asa. Verso 8. Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a... Esse Josafá não é o rei Josafá, tá? Não confunda. Gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acás, Acás gerou a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, Amon gerou a Josias, Josias gerou a Jeconias, esse Jeconias aqui, ó, e a seus irmãos na deportação da Babilônia.
esse Jeconias, marca esse Jeconias aí, marca Jeconias. Esse Jeconias, existe uma profecia que ele não seria mais pai de reis. É no 11, né? Deixa eu ver se eu acho uma referência aqui. O 11. Em Jeremias 27. Em Jeremias 27, verso 20, fala que tem uma profecia, viu? Em Jeremias 27, verso 20, tem uma profecia que Jeconias não seria pai de rei. Então, Jesus não poderia ser filho via Salomão, porque Salomão, lá na frente, ele vai ser avô de Jeconias. Jeconias, ele tinha cometido um grave pecado e ele não seria pai de reis. Então, Josias, o verso 11... Jeremias, deixa eu ver aqui, Jeremias 27, 20, vai falar disso. No rodapé. Aí está falando de Jeconias aí, lá na Babilônia. Só que a profecia está em outro texto. É que eu olhei aqui nesse rodapé aqui, ó. Eu deduzi, mas existe uma profecia dizendo que ele não seria mais pai de rei. Ele não geraria reis. Dele não sairia nenhum rei. De Jeconias. Eu preciso de achar esse texto, pastor. Porque eu sei desse texto, mas tem hora que ele foge da minha cabeça. Mateus 1,12. Então depois, 1,12, assim, depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, Aquim gerou a Eliúde, verso 15, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matá gerou a Jacó, Jacó gerou quem? Jacó é pai de quem aí? José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Tá vendo? Então Jacó é pai de José, e José não é pai de Jesus, ele é padrasto. E como que está lá em Lucas, que Levi, ou que... Como é que é o nome? Eli é pai de José, não é pai de José, tá? Então é só para você entender. Então você tem que fazer um comparativo agora, só para você entender. Eu vou colocar aqui, presbítero Alex, me ajuda aí. Então seria Mateus 1,16, seria assim, ó, Mateus 1,16, né, ó, Mateus 1,16, versus Lucas 3,23, tá? Você faz esse comparativo aí que você vai ver que tem um erro aí, ó. Porque um vem por Davi, ou um vem por Salomão, e outro vem por Natã. O correto é por Natã, tá bom? Oi? Que fala sobre esse negócio, que não será? De verdade, pastor, eu vou ter que fazer essa anotação aqui. Abre lá, fazendo um favor para mim, vê? Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Conias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, contudo dali te arrancarei. É esse mesmo? Que é quem aí? Jeoaquim, é isso mesmo, Jeoaquim. Onde que eu estou aqui, meu Deus do céu? Eu preciso desse texto. O Jeconias é o mesmo Jeoaquim, pastor? É porque tem Bíblia que está assim. Jeconias, isso mesmo. Jeconias, isso mesmo, Jeconias. No verso 12 aí, ó. O Jeconias. Ô pastor, repete o versículo para mim. Jeremias 22, 24, tá? O que eu estou anotando aqui em Jeremias 22, 24? Eu estou anotando em cima do verso 12 de Mateus capítulo 1, tá? Que Deus não queria tirar descendência de reis de Jeconias. Então, não poderia vir a genealogia por Salomão, jamais. Foi um erro que Mateus cometeu. Tá vendo? Isso aqui eu vou falar para você, hein? Não é fácil pegar, mas... Posso continuar? Você pensou que era só glória a Deus, aleluia, presbítero Alex?
Depois você vai me perguntar, eu esqueço tudo, hein? Eu posso agora entrar nos membros do assunto? Até agora você não aprendeu nada, né? Deu um nó na cabeça. Tá todo mundo aí? Quanto tempo já deu de gravação, minha irmã? 45 minutos? Vamos dar uma pausa, só para os irmãos ali uma garrafa de café, pastor? Vamos dar uma pausa e retornaremos em breve.